noite a todos. Vamos dar início ao estudo do Evangelho do Centro Espírita Caminho da Verdade. E para iniciarmos, vamos fazer uma prece. Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Mestre Amigo, bons espíritos que nos acompanham nas reuniões de segunda-feira, que eles se façam presente nesse momento, ajudando-nos no entendimento da mensagem do Evangelho que será estudada nessa noite, que ajude também depositando os eflúvios benéficos na água, para que ela possa trazer o nosso reconforto físico e espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Bom, o capítulo de hoje é um capítulo Bem-aventurados os mansos e pacíficos, capítulo 9. Ele fala das injúrias e violências, e depois ele tem algumas instruções dos espíritos que falam da afabilidade, da doçura, da paciência, da obediência, da resignação e da cólera. No item injúrias e violências, Kardec começa colocando três citações que estão em Mateus, no capítulo 5 de Mateus. Primeiro no versículo 4, em que ele fala: Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Assim disse Jesus. E no versículo 9, Jesus diz: Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Parando para fazer uma análise dessas duas afirmações de Jesus, na primeira delas, Jesus promete a terra, a herança da terra, por aqueles espíritos que fossem, por aquelas pessoas que fossem mansas. A gente sabe que se nós formos fazer uma análise da terra hoje, basta apenas a gente ligar a televisão nesse momento, a gente vai se dar conta que esse momento em que nós estamos vivendo não há mansidão, né? Ao contrário, nós temos ainda a presença de muita violência. Não sabemos mensurar, se mais violência ou menos, mas temos muitos atos de violência, Basta a gente assistir um pedacinho do jornal, a gente já vai observar isso. E se fizermos uma reflexão no nosso dia a dia, também teremos a mesma impressão. E por que disso? Depois nós vamos pensar. Isso depende, na verdade, de nós, nós, os habitantes da Terra, que ainda agimos de forma violenta. Na segunda afirmação, Jesus disse que os pacíficos seriam chamados filhos de Deus. Primeiro herdariam a terra e depois seriam chamados filhos de Deus. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Que essa terra que Jesus está falando, que herdaremos quando formos mansos, não é essa terra de hoje, é uma terra mais evoluída, um planeta em que predomine mais o bem, que a violência não seja utilizada para impor situações, condição para ninguém. E serão chamados filhos de Deus, por quê? Porque essa é uma característica do Espírito perfeito. Quando nós formos plenamente mansos, brandos, nós vamos ter atingido a perfeição. Depois tem um outro item que ele cita a palavra raca, que era uma palavra como se fosse uma palavra que trouxesse um menosprezo a uma pessoa, que menosprezasse, E ele diz, que esse é um ato que vai contra a lei de amor, porque nós sabemos que todo mal que nós causamos ao nosso próximo, nós estamos, quando fazendo isso, nós estamos nos desferindo, transgredindo a lei de amor, que é a lei mais importante. Se nós só nos baseássemos, no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos,
né, especialmente nesse segundo mandamento, nós já percebemos, né, que se a gente fizer alguma injúria ou alguma violência, né, contra qualquer pessoa, nós já estamos, né, fazendo uma transgressão que é grave, né? E também por que disso tão especificamente? Porque a gente não quer ser tratado assim. Ninguém gosta de ser tratado, né, de forma violenta. Se a gente for pensar um pouco, a violência resolve os nossos problemas, mas ela resolve de uma maneira que não é duradoura, tá? Não é suficiente. Logo depois, né? As pessoas, né, quando a gente impõe de forma de violenta qualquer coisa, logo depois as pessoas vão questionar, aquilo vai perder a total validade. Às vezes até o teor do que nós queremos expressar é bom, mas dependendo da forma como a gente fala, né, de forma violenta, de forma autoritária, desrespeitosa, aquilo perde o valor. Tá? Então, a violência ajuda a resolver os problemas. De forma rápida, inclusive. Só que isso não é duradouro. Nada que é imposto, principalmente de forma violenta, será duradouro. Né? Porque, por que nós... Como é que Deus nos criou? Ele criou exatamente para a gente vencer a violência, a agressividade, a autoridade, que são características de um homem imperfeito. Inclusive na questão número 100 do Livro dos Espíritos, quando os Espíritos diferenciam as características do homem perfeito e do homem imperfeito, ele fala que uma das características do homem perfeito é o predomínio do espírito sobre a matéria. Né? E a gente sabe que nós, numa forma mais espiritualizada, nós pensamos mais, nós refletimos, nós seremos mais brandos, mais pacíficos, mais afáveis. E na forma menos perfeita, mais imperfeita, predomina a matéria sobre o espírito. Em outras palavras, predomina em nós o nosso lado animal, pouco evoluído ainda. Então, toda vez que nós estivermos agindo de forma violenta, truculenta, autoritária, agressiva, o que está predominando em nós é o nosso lado animal. E nós ainda temos, né, muito desse vício impregnado nas nossas experiências passadas. Por isso que muitas vezes nós acabamos deixando isso aflorar. Frequentemente, né, acontece conosco. Então, com tudo isso, Jesus quis dar para nós o exemplo da afabilidade, o ensinamento da afabilidade, da doçura, da mansuetude, da brandura, né? Que esse é uma característica, né, que vai fazer com que nós sejamos considerados filhos de Deus. O que mais que a gente precisa relembrar disso? Né? Quando eu disse para vocês que no momento que nós agimos de forma violenta, bruta, predomina o nosso lado animal, uma coisa que, né, vem à nossa cabeça, como nós vamos se livrar disso? Porque tá tudo bem nesse momento, mas se nós formos, né, me lembrei até do seu Daniel para poder dar esse exemplo. Se nós saímos por aí dirigindo e num determinado momento alguém dá uma fechada no trânsito, né? Ou alguém está muito lento, dirigindo de forma muito lenta na nossa frente, certamente já causa alguma inquietação em nós, que muitas vezes, né, vai ser traduzida por alguma fala, né, inconveniente que nós vamos ter. Ou a gente está lá na fila do banco esperando, chega uma pessoa e simplesmente fura a fila, né, não respeita a ordem de chegada. Rapidamente a gente já pensa e se não se segurar um pouquinho já
profere ali alguma palavra desagradável. Então, isso, gente, por que que isso acontece? Somos espíritas, somos cristãos, estamos estudando o Evangelho, sabemos que isso não é bom para nós, por que que nós repetimos esses atos com tanta frequência? Por que isso? Porque somos totalmente descontrolados? Não conseguimos nos controlar ainda? De fato é, né? Significa uma falta de controle das nossas emoções. Como é que a gente faz isso? Controlando primeiro o nosso pensamento. No livro Mundo Maior, o André Luiz, né, ele recebe uma instrução lá do espírito Calderaro e ele explica como é que funciona a nossa casa mental, que é muito importante a gente entender um pouco disso, que tudo começa no nosso pensamento. E por ser no nosso pensamento, nós temos como controlar, se a gente entender mais. Então, Calderaro explica lá como é a nossa casa mental, como é o nosso cérebro. E ele fala que o cérebro é como se fosse um castelo que possui 3 andares. No primeiro andar, está armazenado o nosso conhecimento, as nossas experiências que nós vivenciamos no passado. Muitas dessas características que nós temos do passado são vícios, né? Que estão mais relacionados com a nossa experiências como ainda homem inferior, mais animalizado. Então, predomina ainda o nosso lado animal, né? Lá no nosso passado. Passado bem próximo, né? Se a gente fosse falar, porque a gente ainda tem. Então, a agressividade, né? A violência, a impulsividade, vamos dizer, a gente não se controla. E esse andar, ele tá lá, né? Presente sempre. Já no segundo andar, predomina o nosso conhecimento, as nossas experiências que nós estamos vivendo mais nessa existência, na existência atual. Então, se nós, né, estamos aqui, estamos aprendendo sobre os ensinamentos de Jesus, todo esse conhecimento está ficando no segundo andar, guardado, né, nesse segundo andar, que é o presente. E ainda temos no nosso cérebro um pedacinho desse castelo, que é o terceiro andar, em que fica guardado a nossa prospecção do futuro. Né? E qual é o nosso futuro? Ser um homem perfeito. É vamos dizer, essa informação está gravada na nossa consciência. Deus já nos criou e colocou na nossa consciência de que nós somos criados para a perfeição. A prova disso é que quando a gente age de forma adequada, a gente se sente bem. E quando a gente age, às vezes, de forma inadequada, com a consciência que nós já temos, aquilo nos incomoda. Isso é muito bom, porque é um sinal de que nós, né, falhamos. Então, o que acontece? Quando a gente se vê diante de uma situação, né, repentina que nos acontece, que nos desagrada, né, que nos aflige, qual é a nossa reação? Né? É de deixar de ser brando. Nós vamos reagir. Como é que a gente faz para evitar isso? O segredo é: para, pensa, reflete. Lembra que você é um cristão, que você é espírita, que você precisa se melhorar. Então, durante essa respiração, né, aquela retomada de consciência, isso vem à sua cabeça. Basta você primeiro pensar, acessar o segundo andar do seu castelo. Porque se você não pensar, você só vai ficar no primeiro. E no primeiro andar, você vai reagir. De acordo com o quê? Com as experiências que você viveu no passado.
Ou seja, você vai reagir de forma violenta, bruta, agressiva, às vezes autoritária. O nosso lado mais animal, que é até vergonhoso, até às vezes a gente fica com vergonha de ter agido. Por que não fiz isso? Por que eu não, né, não parei, não pensei? Então, o grande segredo é a gente dar mais um tempo, respeitar o nosso tempo do pensamento. Né? O pensamento que vai e vai até o segundo estágio. Quando a gente fala, como é que eu vou fazer? Ou então, o que Jesus faria nessa situação? Isso já vai evitar. Nós não vamos reagir, nós vamos pensar, refletir e vamos agir. Vamos agir de forma consciente. Quem sou eu nesse momento? Por isso que é tão importante, né, esse exercício aí da brandura, porque cada vez mais que nós fizermos, isso vai se tornar um hábito. E na próxima encarnação já vai estar lá no segundo andar. Ou o nosso primeiro andar já vai ter sido mudado. Nós já vamos guardar lá no primeiro andar virtudes. Por isso que espíritos mais evoluídos faziam bem, reagem, né, de forma mais moralizada com frequência. Algo que nós ainda não conseguimos. Né? Então, basta a gente ter um pouco de mais calma, planejar melhor a nossa resposta, né, de acordo com aquilo que nós acreditamos, que nós vamos ter uma resposta mais adequada para o nível de consciência que nós queremos ter. Porque nós estamos sabendo, né, que o que espera-se de nós nesse momento é uma resposta melhor, um cuidado maior com o nosso próximo. E também a gente não pode desconsiderar que quando nós reagimos, né, fugimos aí do esperado, que é a brandura, a mansuetude, a pacificação, nós mudamos o nosso estado vibracional. Isso causa um problema para o nosso próximo e para nós mesmos. Quantas doenças nós vamos adquirir porque nós somos, né, agressivos, né, impulsivos? Quantas doenças nós vamos causar nas pessoas que convivem conosco e também nós mesmos? Então vale a pena, né, esse exercício de respirar, parar para pensar um pouco, refletir, tomar consciência de quem nós somos, de qual a melhor resposta para nós mesmos e tomar esse caminho. E a gente sabe que isso acontece mesmo, quando a gente age com mais calma, a gente sai melhor, a gente se sai melhor, tá certo? Outra coisa que esse capítulo fala também é disso que eu falei para vocês, que muitas vezes a violência ela é tomada para a resolução de problemas. Só que isso não é esperado, né, para um planeta como o nosso mais. Por isso que nós estamos vivenciando esse momento de transformação. É necessário uma transformação moral da humanidade como um todo. Com isso, a gente evita, né, sectarismo, a gente evita guerras. Né? Por quê? Porque quando a gente se respeita mais, né, procura se basear, né, no respeito mútuo, a solução dos problemas é boa para todo mundo, do que tomar uma decisão com base em violência, às vezes, né, de forma autoritária, que não resolve nada. Basta ver quando a gente vai educar nossos filhos, a gente percebe isso, né, que a gente perde todo o nosso objetivo se nós não soubermos, né, a forma de estabelecer o limite. É muito fácil da gente perceber isso. E nesse momento, né, o que se pede de nós, né, num planeta que está entrando
um estágio de transição, que a gente mostre o nosso melhor. E o nosso melhor é isso, né? É a mansuetude, é a pacificação, né? A afabilidade, que são características, são virtudes que coadunam com a caridade. Porque se alguém furou a fila lá e passou na nossa frente, não soube respeitar a sua vez de ser atendido, a ordem de chegada, o que nós temos que pensar? Que aquele irmão ali não sabe, não se acostumou às regras ainda. Então a gente vai estar usando da indulgência. Ele não sabe. Ele não entendeu que não é assim. E também estaremos, né, usando do perdão. Não vamos ficar furiosos, não vamos ficar com raiva daquela pessoa, porque ela agiu diferente daquilo que nós esperávamos e daquilo que a gente acha que é certo. Porque muitas vezes, né, o que é certo para mim não é certo para o outro. Nós temos que aceitar isso. Né, e não tentar resolver essas questões de forma bruta. Seria o pior caminho que a gente pode tomar. Esse capítulo fala também da paciência, né? Porque quando a gente está, né, pensando, refletindo mais, né, em como vamos agir, nós estamos sendo pacientes. Mas o capítulo fala também da paciência diante do sofrimento. Quando nós temos uma situação muito difícil, um problema que nos é colocado, que nós às vezes não temos a solução para aquele problema, como é que nós vamos agir? Nós já sabemos, Jesus já recomenda, né? E a doutrina espírita é muito clara nisso. Por isso que ela é tão consoladora, porque ela nos diz que o sofrimento é um aprendizado. E se nós encararmos o sofrimento como um aprendizado, tudo muda. Né? Por quê? Nós sabemos que nós temos um professor, né? Alguém colocou aquela lição difícil, né? Aquela prova difícil para nós. Se nós consideramos que Deus é absolutamente bom, a gente aceita. Né? Mesmo trazendo desconforto, dificuldade, inquietação, nós vamos aceitar. Já é o primeiro passo para tornar tudo mais fácil. Aceitar que aquilo vai nos trazer algo de bom e que haverá uma compensação. Que se não for nessa vida, será na outra, por um processo que é natural. Também nos faz pensar, né, a doutrina espírita, que algo nos acontece por uma questão de uma consequência de algo que nós fizemos anteriormente, uma resposta que não foi adequada anteriormente. Por isso estamos passando por aquela situação de novo. Ou ainda nós podemos ter, né, escolhido aquela situação lá no nosso planejamento kármico para que aquela situação nos fortaleça, né, nos fortalecesse. Então cabe a nós o quê? É sempre ver o lado bom, mesmo de uma situação ruim. Esse é o sentido. Do que hoje a gente fala que é, né, muitos falam que é ressignificação. Algo que não foi bom, eu tiro alguma coisa boa de algo que não foi bom, que é o que a gente sempre, né, aprendeu na doutrina espírita, né, que tudo tem um lado bom e tudo acontece para o nosso bem. E não, nada está fora do controle. É difícil a gente, né, lembrar de todas essas verdades, mas elas são verdades. Então, se a gente aceita, não se revolta, não se desespera, né, a gente está sendo paciente. E com paciência tudo fica mais fácil. E é fácil de perceber isso, né? Quando a coisa está difícil, em qualquer situação a gente se acalma, se tranquiliza, né? Às vezes faz uma prece, eleva nosso pensamento a Deus, aí vem a resposta. A gente consegue, né, agir de forma diferente. Então a mensagem de hoje é essa. Vamos tomar mais consciência, né, das nossas respostas em relação, né, às situações que nos acontecem, para a gente ter mais autocontrole,
a gente gerenciar mais as nossas emoções, né? Para a gente ter esse aprimoramento aí, moral, para que quando a gente for embora daqui, a gente levar um pouco mais de mansuetude, mais afabilidade conosco. E a paciência, né? Que nos ajuda muito e evita que nós, né, nos comprometamos ainda mais nessa existência. Que a gente possa fazer, né, um futuro melhor graças a essas habilidades que nós vamos, né, cada vez mais tornando mais fortes na nossa existência. Eu agradeço e desejo a todas, a todos, muita paz e muita saúde. Que assim seja.